Boa noite a todos e a todas. É um prazer recebê-los e recebê-las hoje nessa atividade, nossa chamada Quinta Científica. Eu vou ler esse anúncio que está na tela. Essa atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Esse é um cuidado que a gente tem tido, né? Para todos nós e para as pessoas que a gente se refere, que aprende com eles, os pacientes. Bom, eu me chamo Kátia Olivier Mello, sou diretora científica atualmente aqui da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e hoje tenho a honra e o prazer de estar aqui junto com o querido mestre, nosso colega, Dr. Ruggiero Levi, que é membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, foi ex-presidente dessa mesma sociedade e é co-chair pela América Latina do Comitê de Programa do Congresso da IPA de Cartagena, que vai se realizar de 26 a 29 de julho de 2023. Já fica a dica aqui. Entre outras qualidades, entre outros cargos que o Ruggiero exerce, enfim, ele escolheu esses para hoje vocês conhecerem um pouco mais dele. Ele vai apresentar o trabalho intitulado Laços e o Mundo, uma ética para o século XXI. O Ruggiero vai ter mais ou menos uns 25, 30 minutos, a gente está imaginando para apresentar o trabalho. Depois nós vamos ter um tempo até às 10 da noite para conversar, fazer perguntas, enfim, dialogar com ele. Então, ao final dessa apresentação, na parte de baixo do vídeo de vocês, tem uma mãozinha, vocês clicam ali, então, e eu vou recebendo assim pela lista e vou chamando as pessoas, então, para irem para a tela e falarem, então, diretamente com o Ruggiero e com todos que estão nos assistindo. Certo? Então, uma boa atividade para todos. Ruggiero, tudo contigo. Muito bem. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos vocês, a todos os participantes. É um prazer estar aqui nesse espaço da SPPA, que eu acho que é um espaço super criativo, que ele é aberto aos membros apresentarem os seus trabalhos e os seus trabalhos em desenvolvimento, né? No sentido de poder escutar opiniões, de poder debater, poder expandir as ideias que são apresentadas, porque muitas delas são, de fato, temas em desenvolvimento. Tá? Eu vou comentar um pouco da história desse trabalho, enfim, para situar vocês mais ou menos no sentido dele. Houve o congresso da FEBRAPSE, né, que se chamava Laços e o Mundo, e eu e dois colegas amigos, o Bernardo Tanes e a Mariol Minervo, costumamos, em geral, fazer apresentações de painéis juntos, enfim, congressos da FEBRAPSE e outros, e o Bernardo propôs, então, que essa mesa fosse uma ética para o século XXI, né? Porque era um tema que ele vinha estudando, um tema que ele vinha se interessando, e eu achei interessante porque vinha ao encontro de outros trabalhos que eu tinha escrito também sobre mal-estar na cultura, e há pouco saiu um outro trabalho na revista da SPPA sobre disrupções pós-pandemia e disrupções na cultura atual. Então, eu achei que era um tema oportuno, enfim, interessante para a gente debater. Tá? Então, como eu articulo neste trabalho vários conceitos, enfim, para chegar a uma, não bem a uma conclusão, mas para chegar a uma proposição, então eu vou ler o texto, enfim, para que fique coerente e também porque eu não sei se a maioria dos assistentes teve a oportunidade de ler o texto. Eu acho que eu vou compartilhar a minha tela para facilitar Não, eu acho que eu não vou compartilhar.
tá? Porque acho que eu recebi um comunicado aqui que foi dizer... Ah, não, agora foi Eu ia liberado. dizer, Tá. acabei de liberar. Tá. Tá. Se vê bem? Sim. Ótimo. Bom, vocês vão ver que a introdução diz respeito ao próprio Congresso da FEBRAPSE. Inicio me indagando por que será que o Conselho Científico da FEBRAPSE escolheu esse tema para o Congresso Brasileiro. Certamente é por perceber características nos laços humanos no mundo atual que merecem ser estudadas, por preocupantes que são. De imediato, o próprio tema do Congresso coloca em evidência a natureza gregária e socializante do ser humano. Mas o que nos interessa estudar, além dos laços com a natureza, que têm sido altamente marcados pela destrutividade, são também as relações humanas na cultura atual e as tensões inevitáveis entre o sujeito humano e a cultura. E uma vez que o sujeito humano realiza o salto da natureza à cultura, em que cultura o sujeito será inserido? Como ele a constitui e como é por ela constituído? Quais são os seus valores éticos e morais em torno dos quais se organiza a subjetividade do sujeito? Freud, em seu clássico Mal-Estar na Civilização, faz uma contribuição genial, afirmando de que na construção da subjetividade humana existe uma tensão ineludível entre indivíduo e cultura, ou entre a natureza humana e cultura, em qualquer cultura, em qualquer época. Em 2013, eu escrevi um trabalho chamado O Tempo da Incerteza, um elogio ao pudor, em defesa de um certo mistério necessário à simbolização, em que eu estudei algumas características da pós-modernidade, a incerteza, a precariedade, a imprevisibilidade, a prevalência da cultura da imagem e seus impactos sobre os processos de simbolização e, portanto, sobre a subjetivação do sujeito. Era proposto nesse trabalho de 2013 que se pensasse o tema do mal-estar na cultura da seguinte forma: em todas as épocas, encontraremos forças culturais promotoras de processos simbólicos, ou seja, de crescimento mental, e outras que conduzem à estagnação do crescimento psíquico e, por vezes, ao empobrecimento simbólico ou até mesmo ao comprometimento da função simbólica, constituindo-se em forças desmentalizadoras. Ou seja, haverá sempre tensões entre Eros e Thanatos, entre os processos de ligação e aqueles de desligamento, promovido pelas forças destrutivas da natureza humana. Embora eu siga pensando exatamente isso, hoje eu agregaria que cada cultura, em sua época, afeta a subjetividade humana à sua maneira, provocando mal-estares diferentes e mesmo diferentes prevalências de patologias. Mas e quanto aos princípios éticos e às interdições? Freud, em Totem e Tabu, sugere que, a partir do parricídio, do luto pelo pai morto, se internalizam as primeiras interdições, especialmente do parricídio e do incesto, que permitirão a vida em civilização. O processo de luto pelo pai morto, movido pela culpa pelo parricídio, ritualiza e sacraliza a morte e instaura uma ética do que seria o bem e o mal, que redundam em princípios de conduta numa determinada cultura e que não segui-las significa praticar o mal. Desde outra perspectiva, Harari descreve que o Homo sapiens se diferenciou e se impôs sobre outras espécies de hominídeos justamente por ter desenvolvido a capacidade simbólica de criar mitos que poderiam ser compartilhados por mais sujeitos. Criam-se, a partir daí, sistemas simbólicos de crenças e regramentos que permitem a vida em civilização. Essas construções ou reconstruções histórico-antropológicas se preocupam em compreender como se organiza a cultura em determinada comunidade e, dentro disso, a sua ética, ou seja, daquilo que é considerado praticar o bem ou o mal nessa cultura em um dado momento histórico. Adentrar a questão da ética do ponto de vista filosófico, para mim, não seria possível, até porque há múltiplos pontos de vista. Rousseau,
com sua ideia de que existe uma moralidade natural, ou seja, existem coisas que são más para qualquer consciência humana, o que é questionável. E nós temos vivido bastante isso aqui no Brasil. Kant, de que existe uma moralidade formal, universal, ou seja, de que existem obrigações universais que estão acima de qualquer situação particular, também sujeito a questionamento. Embora eu não tenha condições de debater profundamente essas questões, e aqui nem seria o local, eu me inclino ao ponto de vista de Alain Badiou, quando esse diz que o bem e o mal são categorias absolutamente relativas a uma determinada cultura, a um determinado momento histórico e a situações concretas e específicas. Entretanto, e é por isso que eu estou apresentando esse trabalho, eu penso que deveríamos poder pensar o tema a partir de conceitos psicanalíticos, como psicanalistas que somos. Freud, nos trabalhos já mencionados e em outros tantos, nos fala das interdições e tabus que são internalizados, mas também dos princípios éticos e morais, dos valores e aspirações introjetadas a partir das primeiras renúncias pulsionais. Embora Freud sempre tenha destacado o papel do objeto na satisfação das pulsões e dos desejos do sujeito, posteriormente, a partir da teoria das relações de objeto, o papel estruturante do objeto e da relação com ele foram colocados ainda mais em evidência. Determinei neste texto, nas questões atinentes à construção dos princípios éticos do sujeito, para além do já mencionado, postulado por Freud, pensando algumas contribuições psicanalíticas ao tema. Eu inicio com Klein. Na posição esquizoparanoide formulada por ela, Meltzer destaca que o sujeito vive num sistema de valores egoístico, preocupado apenas consigo mesmo, sendo enaltecidas as quantidades e a força. Seria um sistema de cunho narcisista e autocentrado. Ao contrário, na posição depressiva, o que passa a ser colocado em primeiro lugar é a preocupação com o outro, com o dano causado ao outro, a culpa, a preocupação, o senso de responsabilidade pelo outro, com a consequente busca de reparação do dano causado. Aqui já vemos enunciado um sistema de valores éticos nas relações humanas em que o crescimento psíquico é associado ao cuidado e preocupação com o outro ser humano. A seguir, Bion coloca em destaque o quanto o sujeito humano se constrói a partir do vínculo, dos laços com o outro. Diz ele, é preciso dois para fazer um, ou seja, a subjetivação do sujeito humano está na dependência do encontro com o outro, com o amor, dirá Bion. Não é suficiente alimentar o bebê, é preciso que seja feito com amor, ele destaca. Aqui aparece, talvez, o que há de mais essencial no ethos, no modo de comportamento humano. É não apenas a necessidade do ser humano de ser cuidado para sobreviver, de um cuidar do outro para constituir-se um sujeito humano, mas a capacidade de intuir, sonhar as necessidades suas e as do outro. Bion também coloca em evidência que, para que se subjetive um sujeito, ele necessita dar um salto do corpo à mente, das sensações, percepções e emoções ao símbolo, da natureza à cultura. Todo esse processo de mentalização daquilo que é corporal, das sensações, das emoções, através do processo simbólico, é característico da humanização. Ou seja, o simbolizar é essencial para constituir-se o sujeito humano. E mais, em Bion, o simbolizar está associado à construção da verdade possível sobre a vida emocional, do próprio sujeito e do outro. E o inverso disso, a construção de mentiras sobre o seu estado emocional e do outro, é entendida como um veneno para a mente. Por fim, no meu périplo teórico, para as finalidades do que quero desenvolver hoje, chegamos a Winnicott. Ele foi, talvez, o que mais colocou em destaque o quanto é fundamental para constituir-se um sujeito humano a preocupação de um pelo outro. No seu conceito de preocupação materna primária, é essencialmente isso. A mãe adoece saudavelmente para poder colocar-se no lugar do bebê, a fim de atender suas necessidades de integração,
do sentimento de continuidade de ser e apresentar para ele o objeto de seu desejo no lugar e no momento em que ele o cria, seguindo as ideias de Winnicott. Ela preocupa-se com ele para que, num segundo momento, ele, o bebê, venha preocupar-se com ela. Mas, primeiro, ele a destrói, mas é porque ela sobrevive, destrói entre aspas, né? Mas é porque ela sobrevive, ele pode vir a preocupar-se com ela. Esse destaque é importante porque Winnicott, assim como Freud, Klein e outros, evidencia que o desejo de destruir, aniquilar, matar, fazer sofrer, faz parte do humano. Mas para viver, para sobreviver, para que a vida prevaleça, esse desejo destrutivo precisará ser sublimado, submetido a Eros ou submetido a K, de acordo com Bion, ao pensar e simbolizar na teorização bioniana. Ou seja, a pulsão de morte ela existe em todos nós. Ela em si não é o mal. Ela simplesmente é. Ela é até necessária à vida, mas para que prevaleçam os vínculos, a vida em sociedade, ela precisará estar intrincada, fundida com a pulsão de vida, submetida a ela e subordinada a cá, ao processo de mentalização. É evidente, a partir do que foi dito até agora, que a psicanálise sugere implicitamente uma ética necessária para que se constitua um sujeito humano criativo, vivo e gerador de vida. Há que vincular-se, há que empatizar com as necessidades do outro, há que preocupar-se com o outro, há que transformar o bruto, o corporal, em pensamento simbólico, há que conter e transformar o ódio e vinculá-lo a Eros e submetê-lo a K. E Bion ainda acrescenta um outro elemento necessário ao crescimento mental: a verdade, o amor à verdade. A verdade, com todas as ressalvas que sempre fazemos a esse conceito, é entendida como alimento da mente. A verdade como consenso entre consciente e inconsciente, entre os diversos sentidos, e aquela construída entre os sujeitos e em consenso com suas percepções e sensações. Faço um corte. Um rápido olhar sobre a cultura em que estamos imersos. Primeiro, no Brasil. Nunca vivemos de modo tão intenso um culto à destruição e à morte. Morte literal, e agora, ainda mais recentemente, isso ficou ainda mais evidenciado, enfim, com o assassinato do indigenista Bruno e do jornalista inglês. Morte literal de sujeitos humanos, seja por racismo, por xenofobia, por homofobia, por negacionismo, por falta de empatia ou por desumanidade. Diariamente presenciamos a destruição da natureza e daqueles que a defendem, da ciência, da cultura e de várias conquistas civilizatórias. Assistimos o renascimento de ideologias genocidas ao melhor estilo nazista e o desmonte de instituições construídas para assegurar o bem comum e a justiça. Do ponto de vista da ética, tranquilamente poder-se-ia dizer que estamos vivendo uma forte presença do mal, do destrutivo, daquilo que atenta à vida, à saúde, ao conhecimento e à criatividade. Ou seja, além de estarmos vivendo, agora um pouco menos, né, mas vivendo ainda, a pandemia de um vírus que se mostrou extremamente letal e deixou um rastro de mortes, lutos e órfãos, nos coube também sofrer tudo isso no ambiente cultural acima mencionado. Não bastasse o vírus letal, nos coube também viver e assistir praticamente em tempo real outra forma do tanático, que é uma guerra absurda, um verdadeiro massacre de um povo, de uma cultura, de uma construção civilizatória na insana invasão da Ucrânia. Mas eu gostaria de acrescentar um outro vértice. Ademais do ambiente histórico-cultural brasileiro acima referido, estamos inseridos num ambiente cultural pós-moderno, globalizado, altamente tecnológico, de alto consumo, atravessado de várias maneiras pelas diversas mídias digitais na cultura da imagem. Byung-Chul Han, um importante filósofo coreano, radicado na Alemanha, professor na Universidade de Berlim, é autor de inúmeros livros sobre a sociedade contemporânea. Em seu livro, A Topologia da Violência,
faz um relevante estudo sobre as formas em que a violência se organiza nas diversas culturas em diferentes tempos históricos. Tanto na antiguidade como na era pré-moderna, a violência estava por todos os lados, e o governante mantinha o seu poder por meio de uma violência mortífera. Seus opositores, ou os que ameaçavam seu poder, eram sumariamente eliminados, quando não fisicamente torturados. Embora ainda hoje assistamos a essa forma de violência em regimes não democráticos e até em regimes democráticos. Na medida em que a civilização avança, a violência se desloca do físico para o psíquico, do visível para o invisível, atingindo o seu ápice na pós-modernidade, onde, através da cyberguerra, a violência não só se viraliza, como o próprio agressor se torna invisível. Embora siga existindo a brutalidade física, eu reitero, movida pelo ódio racista ou xenofóbico. Bom, e aí eu repito a história, né, da destruição brutal, né, das cidades ucranianas. Eu vou pular para o próximo parágrafo. De acordo com Han, na atualidade temos o que ele denomina o sujeito do desempenho. O sujeito do desempenho pós-moderno, a partir das relações de produção vigentes, lança-se a um projeto de desempenho que gradualmente o consome completamente, embora se associe a um sentimento, uma ilusão, eu diria, de liberdade. A exigência de desempenho imposta a si mesmo, mas advinda da cultura de desempenho do sistema, faz com que o sujeito se autoexplore, o que paradoxalmente se transforma num valor. Na minha visão, se autoexplore além das explorações reais existentes no sistema. Mas a consequência importante é que o sujeito do desempenho pós-moderno explora a si mesmo até chegar a consumir-se totalmente, chegando à síndrome do burnout, que é tão comum hoje em dia, né? E assim há o surgimento da autoagressividade, que vai se intensificando e não raro leva ao suicídio. E aqui temos a grande violência invisível da atualidade. O que aparece é o seu resultado final, o esgotamento ou até a morte do sujeito. A tese de Han é absolutamente compatível com a realidade que estamos vivendo, onde depressão e suicídio atingem níveis muito preocupantes já antes da pandemia do Covid-19. Por exemplo, de acordo com a OMS, a depressão diagnosticada atinge 4,4% da população mundial e, no Brasil, esse número cresce para 5,8%. Em relação ao suicídio, os números são ainda mais alarmantes. No mundo, cerca de 800 mil pessoas por ano tiram a sua vida. No Brasil, são mais de 12 mil por ano. E o mais chocante é que a grande maioria é entre jovens de 10 a 29 anos. Nessa faixa, o aumento foi de 65% entre 10 e 14 anos e de 45% entre 15 e 19 anos. Seria pela falta de oportunidades e perspectivas numa sociedade onde o alto desempenho e o consumo são o grande valor? Fica a pergunta. O sujeito da pós-modernidade, inserido no sistema de produção, principalmente de classe média e alta, visa não tanto a obediência, como no sistema da modernidade, mas a liberdade e o prazer. E, acima de tudo, espera obter prazer do seu trabalho e, sobretudo, ouve, sobretudo, a si mesmo e não ao outro. Entretanto, o libertar-se do outro lança o sujeito do desempenho à relação consigo mesmo, fechando-se num circuito narcisista. Aqui, novamente, o narcisismo. O que será responsável por inúmeras perturbações psíquicas. Esse fechamento em si mesmo, de acordo com Han, causa uma crise de gratificação, pois não é mais possível gratificar a si mesmo na medida em que o reconhecimento e a gratificação ocorre sempre na relação com o outro, nos laços com o outro. Como sabemos, desde as contribuições iniciais de Freud, mas também depois de Bion e Winnicott, principalmente, que estudaram o desenvolvimento humano desde uma perspectiva intersubjetiva. Devido à perturbação na estrutura de gratificação do sujeito do desempenho, o sujeito do desempenho se vê obrigado a produzir e a desempenhar cada vez mais, até chegar ao burnout ou à depressão, de acordo com Han, quando não ao suicídio. Então, concordo com Han quando afirma que o sujeito do desempenho é o sujeito da positividade,
em função da eliminação de inúmeras interdições para justamente aumentar o seu desempenho ao máximo, geralmente até o burnout, mas é este excesso de positividade que se torna traumático pela impossibilidade de conscientização adequada. Antes de encerrar esse artigo, eu gostaria de debruçar-me sobre outro mal-estar invisível, viralizado, invasivo e disseminado na cultura atual, o que tem sido chamado de pós-verdade, e que também se articula com o tema da ética. O tema da pós-verdade e o das fake news assumiram uma dimensão desastrosa durante a pandemia do Brasil, mas não apenas no Brasil. Esse fenômeno atinge a todos indiscriminadamente, haja visto a disseminação dos dispositivos e mídias digitais. Pós-verdade foi considerada a palavra do ano pelo Oxford Dictionary em 2016 e se constitui no fenômeno no qual o sujeito passa a considerar verdadeiro aquilo que vem ao encontro do que ele pensa, sem a preocupação de verificação se aquilo é verdadeiro ou falso, através dos vários sistemas de aferição da verdade que nos habitam. Por exemplo, a busca da verdade por correspondência de um enunciado com os fatos, Então, a busca da verdade por correspondência de um enunciado com os fatos, em si, é colocada no segundo plano, especialmente se uma determinada informação vem ao encontro de crenças e emoções de um grupo específico. Mais do que a perda do critério de verdade por correspondência, segundo Gadot, que é uma israelense que há pouco nós escutamos ela numa conferência, há uma perda da oscilação entre as múltiplas formas de verdade que costumamos utilizar. O problema torna-se preocupante quando a tendência do ser humano a julgar os fatos de acordo às suas percepções passa a ser explorada pelos meios de comunicação midiáticos de massa para finalidades políticas, econômicas e sociais. Nessas situações, os indivíduos passam a acreditar em determinadas informações que podem não ter sido verificadas em sua veracidade, mas isso não importa mais. Esse fenômeno tem pelo menos duas derivações. De um lado, observa-se que as pessoas se identificam com as notícias, eventualmente verdadeiras, mas muitas vezes não, que melhor se adaptam aos seus conceitos. Mas de outro, muito mais grave, determinados grupos identificados na sua forma de pensar pelos algoritmos das mídias sociais passam a ser bombardeados com fake news, falsas notícias, com a finalidade a induzirem uma crença numa determinada verdade, falsa, manipulada, etc. Essa é, acredito, outra das grandes violências invisíveis da atualidade. A mente, as crenças do sujeito serem manipuladas de modo invisível e imperceptível. E nós sabemos o quanto a verdade é importante para a saúde mental. Então, o que seria uma ética para o século XXI? No século XIX, Freud lutou contra a cultura da repressão por identificar que ela estava na base das grandes neuroses. No alvorecer do século XXI, inspirado em Meltzer e em Alain Finkielkraut, que é um filósofo francês, escrevendo sobre as relações de objetos virtuais, eu invoquei um elogio ao pudor e em defesa de um certo mistério necessário à simbolização, por acreditar que o excesso de nudez, de pornografia e de imersão na cultura da imagem, por vezes inibia os processos de simbolização. E acreditava, e ainda acredito, que a luta da psicanálise deveria centrar-se em desafiar e enfrentar o rechaço ao simbólico. Hoje, acredito que devemos lutar, além do já mencionado anteriormente, por uma ética que inclua o respeito ao outro, de modo igualitário todos os outros, porque, em geral, quando a gente diz o respeito ao outro, em geral é o outro parecido comigo, né? É o outro com o qual eu me identifico. Então, eu faço questão aqui de salientar, né, que inclui o respeito ao outro de modo igualitário todos os outros, entre aspas. O cuidado com o outro, aos vínculos humanos, a empatia com os outros seres humanos, o respeito à vida e o amor à verdade possível, pois sabemos, como psicanalistas, o quanto isso é necessário para que se subjetive um sujeito criativo, capaz de gerar vida e preservá-la e capaz também de uma vida em sociedade. Enfim, acredito que devemos lutar por uma ética que garanta a sobrevivência física
e psíquica dos seres humanos, e por laços humanos que conduzam ao crescimento psíquico, e não à coisificação e, portanto, à destruição do humano. Obrigado. Era isso que eu enfim, destaquei para conversar com vocês, na verdade, na noite de hoje. Né? Como vocês viram, então, uma apresentação breve, né, para que a gente tenha espaço para podermos conversar sobre essa quantidade de temas que eu lancei, enfim, aí para vocês. Obrigado, Ruggiero. Trabalho excelente, com bastante coisa para a gente pensar. Obrigado pela generosidade de compartilhar conosco e a gente poder pensar junto contigo. Eu gostaria, então, de pedir agora, quem quiser se manifestar, fazer perguntas, comentários, enfim, dialogar, trocar ideias com o Ruggiero, que levante a mãozinha, que aí, em seguida, eu já posso ir colocando na tela. Só deixa eu fazer uma outra observação, enquanto o pessoal aquece as perguntas, Kátia, que eu achei importante também trazer esse trabalho para discussão dentro da SPPA e também com os colegas de fora, enfim, ou com os assistentes que não pertencem à SPPA, porque esse tema da ética, né, e da possibilidade de respeito ao outro, de empatia com o outro e de respeito à diversidade, não só a diversidade de gênero, a diversidade racial, mas a diversidade de pensamentos, a diversidade de ideias, a diversidade de ideologias ou a diversidade de teorias psicanalíticas, é um tema que diz respeito a todos nós, né? Da gente poder conviver em instituição ou poder conviver numa determinada comunidade científica com respeito ao outro, com respeito às diferenças e com respeito, vamos dizer assim, às diferentes teorias, crenças e opiniões de todos, para que justamente essa diversidade seja a riqueza dessa comunidade ou das instituições a que nós pertencemos. Uhum. Ou seja, não é um tema tão distante, tão abstrato e tão... Não, eu acho que é um ele é tema absoluto. que nos toca diretamente a todos nós nos nossos espaços de convivência. Absolutamente verdadeiros, dentro das próprias instituições, com as nossas crianças, com os adolescentes, entre professores e alunos, né? Como tu disseste, eu concordo ou discordo do outro, desde que ele concorde comigo, ou ele seja parecido comigo, aí fica barbada, né? Isso aí. Assim como os perigos invisíveis, né? Que se manifestam dentro dos consultórios, dentro do que traz o paciente, né? Mas ele está invisível aí na cultura, na transmissão da cultura, na não transmissão da cultura, e realmente é um tema de extrema relevância. A ética, ela pode ser pensada de diversos pontos de vista também, né? Se existe uma ética só, se são várias éticas, né? Assim como se tem um mal ou diversos males, se o mal é o mal em si ou não, né? Então, acho o teu trabalho extremamente atual e realmente muito, muito relevante para o clínico, para o psicanalista, mas para as pessoas outras também que estão nos assistindo, que não são da mesma área, mas têm áreas afins. Deixa eu só perguntar aqui para o Grayson se nós temos inscritos, Grayson, ou não? Temos 3 inscritos. Pode colocar, então, por gentileza, essas 3 pessoas na tela. Viviane Mondrezac, Maria Cristina Vasconcelos e Kátia Wagner Radke. Nós não vamos poder colocar todos na tela, porque nós temos mais de 100 pessoas nos assistindo. E nós temos, no máximo, a possibilidade de botar 100 pessoas. Temos em torno de 130 pessoas agora. Como nós temos pessoas de várias sociedades, né? Embora sejamos as 3 que colocaram da sociedade, eu vou pedir que cada pessoa só diga qual é a sua sociedade, para daqui para frente todo mundo também se apresentar. Viviane, por favor. Tá. Boa noite, pessoal. Eu sou da SPPA, tá? Já estou apresentada.
Não, eu faço questão de participar, já tinha assistido o Ruggiero na FEBRAPSE, e é um tema que me interessa particularmente, né? Então eu faço questão da gente ter essa oportunidade de poder discutir. No meu trabalho sobre ética, fecha muito com a ideia de uma ética da solidariedade, que tem a ver com a percepção de que nós todos, no final das contas, somos humanos, compartilhamos a mesma terra, isso acaba se misturando com a questão do meio ambiente, de toda essa questão. Tá? Mas o que eu queria trazer, talvez para a gente discutir, é o que se opõe a isso. Porque se a gente for falar, todo mundo vai concordar que a gente deve respeitar o outro, tudo isso que tu colocaste, eu acho que todo mundo concordaria. Então, do ponto de vista psicanalítico, e como a gente vai dar a conhecer a oposição a isso, tá? A nossa necessidade de pertencimento, de estar entre iguais para se sentir seguro. O que na verdade se opõe? A verdade dói, o próprio Bion diz que a gente luta muito às vezes porque a verdade frustra, a verdade rompe com a onipotência. Claro que isso pode ser explorado, né, em situações de crise em que há mais desamparo e mais necessidade de se acreditar em questões onipotentes. Toda a questão da verdade, da solidariedade, ela fica, né, ela acaba sendo muito difícil de ser localizada. Enfim, o que eu acho sempre importante quando se começa essa discussão é que a gente coloque junto, tu faz isso em parte no teu trabalho também, mas a gente seguir do que do ponto de vista humano se opõe, porque o que a gente vê são ciclos se repetindo e um não aprender com a experiência. De alguma forma, cada nenê que nasce tem que fazer todo um trabalho que tu diz de subjetivação, de simbolização, civilizatória em última instância, que é reconhecer a necessidade do outro, que quebra a nossa onipotência, enfim. Eu acho só trazer isso, né, porque a gente tem que dar isso a conhecer em alguma medida, se a gente quiser participar da discussão mais ampla, que pode ser dentro das sociedades, e a gente sabe como isso se repete mesmo entre os psicanalistas, né? A gente sabe que a gente vê isso acontecendo a todo momento. Então, isso para a gente, enfim, para participar e seguir na discussão. Kátia, o que tu acha? Eu acho que é importante botar todo mundo a falar e depois a gente dialoga. Como tu preferires, pode ser. Eu acho que sim, para não ficar segmentado assim. Tá bem. Cris, então, por favor. Bom, oi, Ruggiero. Queria te cumprimentar. Bom, eu sou a Cristina Vasconcelos, da SPPA também. Queria te cumprimentar pelo trabalho. Eu também tinha assistido no Congresso da FEBRAPSE e é um trabalho excelente. E eu acho interessante. Bom, é um tema, né, que tem nos preocupado nesta gestão da SPPA. A gente trouxe a Shlomit Gadot para falar sobre a pós-verdade. A gente vai trazer agora em setembro, né, Kátia, eu vou adiantar a notícia pelo Comitê de Intolerância e Preconceito da Sociedade. A gente vai trazer o Shmuel Elrich, né, que trabalhou e trabalha com questões de intolerância dentro da IPA e tem um trabalho belíssimo aproximando psicanalistas judeus e alemães, né, israelenses e alemães, para falar sobre descendentes do Holocausto, de ambos os lados, para falar sobre isso. Então, acho que é um tema super pertinente e já estou fazendo propaganda, então, da atividade, que acho que vai ser super dia 10 de setembro. Mas o que eu queria te dizer, assim, é o quanto, né, essa proposta narcísica da cultura atual, que tu descreve bem, e tu traz o Han também, que tem trabalhos super interessantes sobre o tema, e falando sobre essa questão do sujeito, do auto... do sujeito, do desempenho, a sociedade do desempenho, né, a cultura do desempenho. E eu achei interessante a tua ligação com as fake news, com a pós-verdade, porque a impressão que me dá é que existe um aprofundamento dentro da cultura com essa proposta narcísica, é um aprofundamento que vai indo em direção, né, a um abrir mão da subjetividade. É um sujeito
que vai se desfazendo progressivamente da subjetividade, e tem aquele documentário Dilema das Redes, coloca uma questão que é super interessante, que é a gente saber quem é que é controlado por quem. Nós temos a impressão que controlamos, né, a partir dessa nossa postura narcísica, que controlamos o que está acontecendo, e essa questão da verdade, na verdade, estamos o tempo todo sendo manipulados e controlados pelas redes sociais, por tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que essa junção que tu faz, e que vai levando, então, em direção, eu tenho a impressão, uma desumanização, uma dessubjetivação. Estamos eu brinco sempre, né, que nos filmes de ficção científica antigos, sempre tem uma ideia de que as máquinas nos dominarão, né? As máquinas dominarão os seres humanos, e a impressão que eu tenho é como se nós estivéssemos abrindo mão de nós mesmos, da nossa subjetividade, em prol das máquinas, oferecendo, né, o nosso espaço que uma vez, ou que, assim, idealmente, né, dentro de um sujeito dentro de uma cultura que reconhece o outro, permite o desenvolvimento da subjetividade, do psiquismo, por uma maquinalização, né, nossa. Não sei se a maquinalização seria, estou inventando a palavra aqui, mas a ideia é essa, assim, o quanto a gente, em prol desse narcisismo, né, de onipotente, todo-poderoso, estamos, na verdade, abrindo mão do outro e, portanto, de nós mesmos. Era isso. Obrigada. Obrigada, Cris. Kátia, por gentileza. Me veem? Me ouvem? Sim, sim. Bom, Ruggiero, também te assisti na Febrapse, gostei muito do teu trabalho, queria te parabenizar. Quero já me esqueci de me apresentar, eu sou a Kátia Radke, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Ruggiero, eu gostei muito e acho que o teu trabalho ele é complexo e ele abre várias, né, frentes para a gente pensar, o que eu acho que o torna extremamente científico. Então, eu fiquei pensando, Ruggiero, e queria te ouvir, que, na verdade, o mal-estar da época do Freud tem nos faltado muito agora, aquele mal-estar. Se na época me parece que o foco estava no recalcamento, sobretudo, hoje está na cisão e na desmentida. E eu queria te ouvir num interesse que eu tenho sentido sobre a adolescência, que justamente a adolescência, bom, é caracteristicamente um momento de busca de identificação e no perigo invisível que a cultura pode estar colocando, sobretudo os adolescentes, que é o que eu queria te ouvir, uma cultura que engrandece a mentira, a falta de ética e que está, me parece, muito na ordem do mortífero, quando justamente os adolescentes estão em busca de modelos identificatórios e os modelos que encontram predominantemente na nossa atual cultura, são modelos falsos, né, com uma carência de ética e de moral. Mais ou menos isso que eu queria te escutar. Obrigada, Ruggiero. Na verdade, eu me arrependi. Obrigado, Kátia. Na verdade, eu me arrependi, né, de botar as três para dialogar ao mesmo tempo. Eu devia ter dialogado com cada uma, porque, na verdade, todas são questões extremamente relevantes e amplas, muito amplas, né? Para a gente conversar. Pode ir falando, temos tempo. Tá, isso, e até vou pedir que vocês interajam comigo, tá? Para que a gente vá realmente dialogando, tá? Eu acho fundamental isso que tu levantas, Vi, né? Do que se opõe vamos dizer assim, a esses preceitos éticos que todos nós sabemos e conhecemos, né? Eu pretendi nesse trabalho não apenas renunciar a esses preceitos éticos, mas fundamentá-los dentro de conceitos psicanalíticos. Por que eles são que muito mais, porque senão parece que nós somos aqui como religiosos pregando uma determinada moral e uma determinada ética, né? Mas eu quis fundamentar isso nos conceitos psicanalíticos para consubstanciar de que a subjetivação de um sujeito humano depende realmente desta ética
do respeito ao outro e do cuidado com o outro, né? Agora, o que se opõe a isso? Claro, a gente poderia simplesmente dizer que o que se opõe a isso, né, são as forças destrutivas que são inatas do ser humano, ou são as tendências narcísicas de todos nós. E eu acho que isso é fundamental da gente pensar, porque a gente sempre acha que os outros é que são narcisistas, né? A gente sempre acha que os outros é que são os portadores do mal, né? E a gente tem dificuldade em identificar o narcisismo da gente, né? E o destrutivo na gente, em relação à anulação do outro e ao desrespeito pelo outro, né? Agora, tu tens razão de que isto parece, vamos dizer assim, que oscila ao longo da cultura, pensando num nível mais macro, né? Oscila a prevalência, vamos dizer assim, de aspectos construtivos e o Bion que fala, né, entre o narcisismo e o socialismo, né? E então, não o socialismo como ideologia, mas o socialismo no sentido da preocupação com o outro e no sentido, vamos dizer assim, também de construir a sua verdade a partir do outro, tá? Então, parece que, se a gente for ver no macro, assim, de que o mundo oscila entre momentos de socialismo, tá, e momentos de narcisismo, onde prevalecem as necessidades minhas sobre, a qualquer custo, vamos dizer assim, sobre as do outro, né? A qualquer custo sobre as do outro. E esses tempos eu estava conversando com o pessoal que está organizando o Congresso da IPA, eu até vou aproveitar para fazer uma pequena propaganda, tá? Que o Congresso da IPA vai ser agora em 2023 em Cartagena, na América Latina. Então é importante a presença de brasileiros e de latino-americanos nesse congresso, tá? Enfim, para a gente mostrar que nós, apesar de índios, apesar de sul-americanos, também pensamos, né? Também temos ideias, né? Também temos, enfim, produzimos conhecimento, então é importante a presença nossa ali. Mas, então, nesse grupo, a gente se lembrou do artigo do Freud e do porquê a guerra, né? E aí pensamos, eventualmente, de fazer uma discussão a propósito da guerra da Ucrânia, né? Da guerra, enfim, desse massacre lá, dessa invasão. Vai ter uma atividade com ucranianos no Congresso, né? Mas eu pensei em propor o contrário dessa pergunta, né? Por que não a guerra, tá? Ou como não a guerra, né? Porque parece que isso é inevitável, né? Parece que, de tempos em tempos, o ser humano, vamos dizer assim, justamente deixa prevalecer as suas necessidades a qualquer custo, e não importa que vá destruir o outro, né? Não importa que vá destruir uma cultura inteira, né? Mas eu acho que é uma pergunta sobre a qual nós temos que pensar, Vi. Não sei se tu queres acrescentar alguma coisa. Não, eu só quero sublinhar o que tu enunciou bem claramente. Se ficam forças destrutivas, é fácil assim as forças destrutivas. Sim, sim. Então, eu acho importante a gente dar nome para isso. Isso. Uhum. Dentro de modelos variados, psicanalíticos, mas nomear, porque aí a gente pode localizar em cada um de nós. Isso. Tendência a preconceito, sabe? Necessidade de pertencer, toda a sensação de desamparo, localizar em nós para poder deixar claro o trabalho necessário para dar um destino diferente para o que é humano. Exato. E assim, então, indo nessa linha, para a gente então ampliar bem, dizer, a necessidade que há em todos nós de distorcer a verdade, por exemplo. Porque a verdade é intolerável, muitas vezes, para nós, tá? Então, a tendência que nós temos é distorcer a verdade. Ou a tendência que nós temos, vamos dizer assim, no narcisismo das pequenas diferenças, ou acreditar que nós somos melhores do que o outro, que é igual a nós, praticamente, né? Quer dizer, então, isso tá presente em nós. E vamos exagerar também um pouco, né? Dizer, no intolerante que tem em cada um de nós, né? No intolerante com o diferente,
E mais, vamos dizer assim como o inconsciente, como um outro nos ameaça, muitas vezes, tá? O isso, né? no dizer do Freud, o outro estrangeiro nos ameaça sempre. O outro diferente de nós nos ameaça sempre. Tá? E a nossa tendência é ou absorver o estrangeiro e torná-lo igual a nós, enfim, para sentirmos familiar, mas é muito difícil a gente conviver com as diferenças. Tá? Então, eu acho que esse conjunto de coisas, enfim, que fazem com que a gente, como ser humano, né, e os seres humanos em geral, né, partam para esse tipo de atitude. Né? Acho muito bom, Cris, que a sociedade traga o Shmuel Ehrlich, tá? Porque, além dessa experiência dele, né, com a aproximação de grupos de sobreviventes do Holocausto, ou de filhos de sobreviventes do Holocausto, com filhos e descendentes de nazistas, tá? Não só de alemães, de nazistas. Tá? Porque o que se viu, eu não sei se vocês devem saber certamente, né? Mas nos filhos de nazistas, uns enlouqueceram, outros se suicidaram, houve aqueles que se esterilizaram para não dar prole e não dar seguimento às suas gerações, e houve, inclusive, alguns filhos de nazistas que imigraram para Israel para se converterem ao judaísmo. Olha que coisa maluca. Né? Então, o Shmuel aproximou, levando em conta que os descendentes nazistas eram traumatizados, assim como os descendentes do Holocausto. Né? Então, ele criou grupos de interação que são riquíssimos, são assim, impressionante. E, além disso, ele desenvolveu um trabalho na IPA muito interessante, que era uma força-tarefa que se dispôs a estudar por que as sociedades psicanalíticas se rompiam. Né? Havia rupturas institucionais dentro das sociedades. E estudou várias rupturas institucionais com o objetivo justamente de colocar esse acervo de conhecimento a serviço das instituições psicanalíticas, para que esses processos de dissociação e de ruptura fossem resolvidos de uma forma mais saudável do que a cisão, né? do que a fragmentação. Né? Então, acho ótimo trazer o Shmuel para que se possa discutir tudo isso. Né? E eu estou totalmente de acordo contigo. Né? Eu acho que a cultura que nós estamos imersos, né, dizer, com esta, vamos dizer assim, com esta voracidade pelo consumo, né, com esse estímulo ao hiperdesempenho, né, dizer, aonde o sujeito ele é iludido, né, de que isso vai lhe trazer a felicidade, né, quando, na verdade, ele é lançado numa meta impossível que só lhe traz frustração e infelicidade, né, porque aquilo que iria preenchê-lo, ele está apartado, que são os vínculos humanos, e ele sai em busca, vamos dizer assim, de um tipo de gratificação que é insaciável, na verdade, e por isso acaba em depressão e em burnout, se a gente for entender do ponto de vista psicanalítico, né? Então, isto vai na linha do que tu estavas dizendo, porque isso destrói a subjetividade humana, tá? Na medida em que o sujeito humano ele se constrói na sua subjetividade a partir do vínculo com o outro. E quando o sujeito se encerra num circuito narcisista, né, de puro desempenho, né, na verdade, ele está atacando a sua própria subjetividade, e é isto que tem causado, na minha opinião, essa epidemia de síndromes de tédio, patologias do vazio, depressão, enfim, patologias da conduta, enfim, drogadição e tudo isso. Né? Então, nesse sentido, eu estou de acordo contigo, que há uma desumanização, tá? Há um risco de uma desumanização, tá? E uma maquinalização, como tu chamaste. Né? O sujeito se torna
ele fica capturado num circuito operatório, num circuito operativo, né, que vai esvaziando ele. Né? Claro que aqui nós estamos falando em termos gerais, e a gente sabe que existem inúmeras microculturas, existem famílias diferentes, existem culturas diferentes, existem bolsões culturais diferentes aqui e ali. Nós estamos falando, enfim, num recorte genérico né, de tendências macro, enfim, da cultura. Né? E eu estou de acordo contigo também, Kátia, de que seria bom ter um pouquinho de mal-estar da modernidade atualmente, né? Um pouquinho de repressão, né? Porque isso que o Byung-Chul Han chama de excesso de positividade, tá? Vem ao encontro do que nós falamos, né? de que na medida em que não há repressão e há muita atuação, né? E há muita estimulação e um excesso de estimulação, né? Isso se torna traumático pela impossibilidade de representação de toda essa positividade. Tá? E isso se torna traumático. Então, seria bom um pouquinho de repressão, tá? A mais, vamos dizer, claro, aqui parece que a gente está fazendo apologia da repressão, né? Mas eu acho que dá para entender o que a gente está falando, né? De que esse excesso de positividade e de atuação e de impulsividade obstrui muitas vezes o processo de subjetivação adequado. E em relação aos adolescentes, eu acho que é um problema a ser enfrentado, né? Quer dizer, na medida em que eles têm ficado demasiadamente expostos, né, às mídias digitais e às fake news e a modelos identificatórios que muitas vezes são absolutamente perversos ou doentios, né? E, por isso, eu estava lendo esses tempos um outro livro do Harari, que são aqueles 21 conselhos, né, para o século XXI, 21, não me lembro bem como é que é o nome, e ele diz o seguinte, né, de que o desafio, vamos dizer assim, para o século XXI, para essa geração, não é tanto o da educação formal, né, de enchê-los de informações, né, da educação clássica, né, porque informação eles têm de sobra e têm aos montes e têm aos baldes. O que sim essa geração vai ter que ser preparada é para saber diferenciar o que é uma informação verdadeira do que é uma informação falsa e saber fazer síntese das informações que ela recebe e ter um juízo crítico e um pensamento crítico sobre essas informações. E que é isso, na verdade, que vai ter que ser desenvolvido dizer, com essas gerações aí do século XXI agora. Né? Porque, de fato, né, eles estão... Teu microfone está mudo, Kátia. Não, Ruggiero, na verdade, isso que tu está dizendo, de poder ter a crítica, né, de verdades, de fake news, de verdade, também é do bem e do mal, que está na estrutura de uma subjetivação, de vínculos, de humanização, né? Não. Que acho que tem falhado. Claro, e que depende essencialmente da presença do adulto, depende essencialmente da presença da família, ou dos educadores, né? Quer dizer, ou da sociedade formal, vamos dizer assim, e da educação formal, de ajudar. O que ele diz é de que o mais importante na educação dessas gerações é ajudá-los a discriminar ou ajudá-los a aprender sozinhos, tá? Ou seja, prepará-los, tá, para discriminar, dizer, o que vale e o que é útil, o que é valioso desse montante de informações que eles recebem e o que é absolutamente descartável. Ruggiero, a gente poderia dizer que para poder haver essa possibilidade de discriminação precisaria haver mais não. A falta do não na cultura faz com que tudo pode e aí nada se discrimina. Falta
A negatividade. Sem dúvida, sem dúvida. Então, se no momento cultural havia um excesso de negatividade, né, quer dizer, num outro momento cultural talvez haja um excesso de positividade. Eu lembrei do Bauman também, que diz que quanto mais liberdade, menos controle, quanto mais controle, menos liberdade, que o nosso trabalho como adultos seria ajudar a inventar uma outra maneira de pensar e de orientar a juventude com relação a essa novidade, porque não tem como voltar atrás. Né? Sim. Sim. Obrigado, temos mais inscritos? Temos duas inscritas mais, por enquanto. Por gentileza, obrigado, Kátia, Viviane e Cris. Vou chamar, então, Caroline, Busatti e Carol. Doutora Kátia, nós temos a Regina Klarman também. Pode colocar a Regina Klarman, então. Carol se desinscreveu? Estou aqui. Ah, tá aí. Não. Acho que era outra Carol que tinha, Outra né? Carol. Não, era a mesma. Ah, mesmo, é a Caroline. Tá. Então, tá. Pode te apresentar, então, Caroline, por favor. Bom, sou a Caroline, membro do Instituto da SPPA. Né? Quero parabenizar o Ruggiero pelo texto, que suscita muito a gente a pensar em várias questões que nós, da psicanálise, temos que pensar, né? Ruggiero, que eu fiquei pensando, assim, para colocar, eu acho que vocês até já falaram um pouco sobre isso aqui, de outra maneira, mas me lembrou algo que eu li do Manuel Castel, que é um sociólogo espanhol, e ele fala sobre essa identidade nas redes, e ele coloca muito essa questão de que, quanto mais o mundo está globalizado, né, parece que as pessoas precisam cada vez mais de identidade e de pertencimento, e pertencer às suas aldeias. Ele fala muito que, apesar da globalização, o seu território e a sua casa acabam tendo muito valor. E aí eu fiquei pensando se nessa questão do narcisismo, né, e da falha no investimento narcísico, se isso não altera esse pertencimento da aldeia, das identificações no desenvolvimento infantil e na adolescência, e se isso não suscita cada vez mais a busca desse pertencimento nessas culturas nesse aumento, assim, por exemplo, a gente vê dos Kills, né, os Kills Anônimos, que é um grupo americano, né, que promove a pedofilia, a violência, foi o grupo que invadiu o Capitólio e que cresceu muito nos últimos anos, né? E esse crescimento, eu fiquei pensando assim, esse crescimento não vem dessa falta de identificação, não vem dessa falta de pertencimento à aldeia, né? E essa aldeia não seria o cuidado, né, do afeto que o Winnicott fala, do amor, né, com o amor, né, com o investimento narcísico. Então, o contraponto à globalização, assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quem sabe eu faço agora diferente. Acho boa ideia. Tá? Não, eu acho que isso é super importante, Caroline. O que a gente tem observado, quer dizer, que em função da globalização, né, a MTV ela fez uma pesquisa há uns anos atrás, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, eu acho, para mapear a adolescência brasileira. Né? E há uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, aparecia bem claramente várias tribos bem diferenciadas de adolescentes no Brasil. Então, tinha os surfers, tinha os skatistas, tinha os roqueiros,
tinha os patricinhas, tinha os mauricinhos, quer dizer, tinha, enfim, eram mais ou menos, eles mapearam 20 ou 30 tribos diferentes entre os adolescentes, né? Com o passar do tempo, tá? Se a gente for hoje mapear os adolescentes, a gente vai ver que há uma globalização enorme dos costumes, dos hábitos, das músicas, né? Onde é muito difícil discriminar, por exemplo, primeiro que as tribos já não são mais tão discriminadas como antes, tá? Hoje, com o fenômeno da mixagem das músicas, tá? Se mixaram muitas identidades, tá? Então, o cara pode ser surfista, roqueiro, skatista e nerd ao mesmo tempo, por exemplo, tá? Então, não há mais essa segmentação e esse sentimento de pertencimento a grupos bem definidos que havia uma geração atrás. Está tudo muito mais flu, os limites estão mais flus e globalizados. Então, tu vê que hoje um jovem daqui pode estar escutando as mesmas músicas que um jovem alemão, ou americano, ou coreano, enfim, em função dessa globalização. Então, em função disso, o que tem se observado é, muitas vezes, uma angústia de despersonalização, tá? E uma angústia de difusão de identidade, né? Porque, na verdade, o sujeito acaba não sabendo, muitas vezes, aonde ele pertence, ao que ele pertence, e qual é o seu núcleo de identidade exato, né? Bom, isso tem aparecido de várias maneiras, né? Jovens que entram em várias faculdades, começam uma, depois outra, enfim, porque, na verdade, não estão se encontrando. E isso tem dado origem a um movimento exatamente no sentido oposto, então, ou de movimentos xenofóbicos, né? E como não se viu, ou fazia muitos anos que não se via, ou muitas décadas que não se via isso na cultura, né? Assim, movimentos nacionalistas muito fortes, né? Em vários países, né? Com uma xenofobia muito grande, né? Que ou de grupos de virtuais como esses que tu mencionasse, que são grupos extremamente radicalizados, né? E cujo objetivo é justamente ter essa sensação de pertencimento e de definição da identidade, sabe? Quer dizer, que é um movimento, talvez um contramovimento ou uma reação a essa difusão de identidade que tem sido promovida, mais do que a globalização, né? É a perfusão, a capilarização das mídias digitais que vamos dizer, que criaram um terreno virtual, né, onde não tem mais fronteiras geográficas, né, no mundo virtual, e não tem limites geográficos, está absolutamente, capilarizado e difundido qualquer movimento cultural, qualquer tendência cultural no mundo inteiro. Né? Porque essa globalização era mais econômica, vamos dizer assim, da economia mundial estar globalizada. Agora não, é muito mais do que isso, né? As mídias digitais globalizaram tudo, os costumes, os hábitos, as ideologias, tanto que a gente vê, por exemplo, ideologias de extrema-direita em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Isso não é por acaso, né? Isso não é por acaso. Na Rússia, no Brasil, na Coreia do Norte, nos Estados Unidos, enfim, vários movimentos de extrema-direita se fortalecendo ao mesmo tempo. É uma globalização que vai muito além da questão econômica. E eu acho que esses grupos ainda fazem, além de dar essa sensação de pertencimento, né, cria uma ideia de que eu tenho alguém pensando por mim, o que eu não penso, né? Perde-se a capacidade de
de pensamento próprio, assim, né? De autorreflexão. Sim, sim. Na verdade, sim, há um pensamento, que é o que a Cris estava trazendo antes, né? Quer dizer, o sujeito ele acha que está pensando e, na verdade, não se dá conta que está sendo pensado, né? Está sendo pensado por alguém. O Baudrillard, que é um filósofo francês, ele tem essa ideia, né? Ele tem um livro super interessante, né? Que é... Agora me escapou o nome do livro. Mas ele diz o seguinte, né? Que nos videogames o sujeito tem a ilusão de que ele está pensando, tá? Porque ele monta a estratégia, ele vai por aqui ou vai por ali, ou ele vai cercar o inimigo por aqui e por ali e tal, mas ele não se dá conta que ele está sendo pensado pela máquina, porque todas essas opções já estão previstas e programadas na máquina. Então, ele tem a ilusão de que ele está pensando, quando, na verdade, ele está sendo pensado por outro. Tá? E agora, com essa história dos algoritmos, né, isso é cada vez mais verdadeiro. O sujeito... porque a gente antes percebia o seguinte, né, quem lida com mídias digitais, né, de que tu ia comprar um produto na internet e, de repente, começava a pipocar no teu Instagram, no teu Facebook, várias ofertas daquele produto. Né? Então, a gente começou a desconfiar, né, de que, enfim, a nossa vida está sendo controlada. Mas a paranoia ficou solta, né? Não, mas a paranoia é justificada, porque isso vai muito além dos hábitos de consumo. Atualmente, os algoritmos identificam como tu pensas, quais são as tuas preferências sexuais, quais são as tuas preferências ideológicas, e te cruzam com os indivíduos que pensam como tu. Né? Então, cria essa sensação de que todo mundo pensa como tu, né? E que tu pertence a um grupo, né? Enfim, que todo mundo pensa isso, e essa é a grande verdade. Né? Então, enfim, hoje eu estou com o Harari na cabeça, né? Mas o Harari no Fronteiras de Pensamento, eu acho que foi, né? Ele criou uma hipótese que é realmente assustadora. Né? Ele disse o seguinte, ele disse, por exemplo, na época do Stalin, na época das ditaduras lá da modernidade, tá? Era muito complicado, vamos dizer assim, o sistema de controle e vigilância de como as pessoas pensavam. Tinha que botar escuta, aí depois tinha que escrever toda a escuta, fazer relatórios da escuta, e aí no fim tinha 100 escutas, 200 escutas, né? 1000 escutas, e que era complicado ver o que cada um pensava e tal. Eles falaram, hoje são bilhões de pessoas que estão sendo escutadas ao mesmo tempo, né? Todas essas informações estão armazenadas, né, em big data, né, em sistemas de grande acumulação de dados e manipulação de dados. E aí ele diz, bom, se surgiu hoje em dia um Stalin que toma posse dessa quantidade de informação sobre a vida das pessoas, imagina o que pode acontecer. Né? Então, ele cria uma situação de ficção, que não é tanta ficção, né? Mas de que as pessoas, todos nós, estamos sendo muito mais espionados, né, do que a gente imagina, e essas informações estão sendo, de alguma forma, manipuladas e armazenadas. Né? Um detalhe que a gente mesmo é que informa, né? Isso. Voluntariamente. Voluntariamente. Ou involuntariamente, entre parênteses. Regina. Então tá, eu sou Regina Klarman, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Ruggiero, eu também te assisti na FEBRAPSE, gostei muito do teu trabalho. Esse tema é um tema bem caro para mim, a estruturação da ética e da moral, né, na constituição do sujeito, enfim. E a minha pergunta é assim, por muito tempo a gente entendeu e utilizou o termo perversão, me parece que de uma forma equivocada. Será que hoje, quando a gente está falando dessa maldade, dessas relações narcísicas, as pequenas diferenças,
essa questão da violência, a questão do preconceito que tu referiu no teu trabalho. Nós não estamos falando na nossa perversão, e isso é importante a gente poder nomear e reconhecer, como a própria Viviane falou, porque parece, a impressão que eu fico muitas vezes é que a gente fica falando no narcisismo, em pequenas diferenças, sem entrar nesse ponto dessa indiscriminação, como a Cris citou, por exemplo. Então, eu lendo o teu texto, fiquei pensando muito, assim, em a gente poder pensar nesse conceito, que me parece que é um conceito dentro da psicanálise muito mais forte, muito mais empoderado, vamos dizer assim. Pensando até no Meltzer, né, Ruggiero, que tem o conceito dele de perversão é o mal seja meu bem, né? Não, se a gente pensar se a gente pensar por essa linha, eu acho que dá para pensar por essa linha, né? Quer dizer, quando há ou quando nós, vamos dizer assim, agimos, vamos dizer assim, narcisicamente, visando apenas o nosso interesse, né? Desconsiderando o interesse do outro e mais ainda, né? Dizer, denegrindo o outro, ou depreciando o outro, ou tirando o valor do outro, né? Nós estamos praticando, sem saber, o mal será o meu bem, tá? Porque eu faço isso para eu me sentir bem, né? E faço essa destruição do outro, né? Ou da subjetividade do outro, ou do valor moral do outro, ou do valor humano do outro, né? Então, se a gente usar este conceito do Meltzer, tá? A gente estaria praticando um ato perverso, né? Na medida em que o mal será o meu bem, né? Outra coisa, vamos dizer assim, que eu acho que a gente pode pensar um pouco nessa linha, é que é característico da perversão, vamos dizer assim, a construção de neorrealidades, tá? Ou seja, construir um mito, né, de uma nova realidade que seria superior à realidade anterior, ou à realidade compartilhada pelos outros, tá? Então, se a gente pegar o fenômeno das fake news, da perversão da verdade, da construção de novas verdades, entre aspas, né, que na verdade são mentiras, né, que são propaladas como verdadeiras, né, também estaríamos no terreno da perversão. Tá? Também estaríamos no terreno da perversão, no sentido de que há uma perversão da verdade e no sentido de que há uma construção de uma neo-realidade que visa desmentir a realidade. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos no terreno da perversão também. Minha única preocupação com isso, e eu vou te dizer... E esse não estabelecimento da adequada repressão. Da repressão e da diferenciação, né? Entre o verdadeiro e falso, enfim, né? Entre várias discriminações que são desmentidas. Minha única preocupação com isso, e aí eu estou em aberto com isso, eu não tenho uma posição fechada, é a gente alargar demais o conceito de perversão. Perversão, tá? Sim. Tá? E alargá-lo demais e ele perder um pouco da sua especificidade. Então, talvez a gente possa usá-lo como um adjetivo e não tanto como um substantivo. Tá? Ou seja, de que a verdade está pervertida, tá? Há uma desmentida da realidade e tal. Agora, se a gente for usá-lo como um substantivo, né? Ou seja, estamos num mundo perverso, tá? O mundo é perverso, me parece que alarga demais o conceito e perde um pouco a especificidade, a sua força e um pouco da especificidade dos fenômenos que a gente está
está querendo descrever, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode pensar neste conceito de várias maneiras aplicado a esse tema que a gente está discutindo. Obrigado, Ruggiero. Obrigado, Regina. Obrigado, Caroline. Nós temos mais uma pessoa inscrita, vai ter que ser a última, infelizmente, em função do tempo. Daniela Hessler. Por gentileza, Grayson, tu podes colocá-la na tela. Daniela, por favor, aceite o convite que aparece na sua tela. Doutora Kátia, eu acho que a Daniela caiu ou desistiu. Tomara que não tenha sido uma queda real, apenas virtual. Uma queda virtual. Uhum. Mais alguma coisa aqui? Não. Eu estava também te assisti lá no congresso, né? E também gosto muito desse assunto, me interesso muito por esse assunto. Uma das coisas que eu acho interessante, né, dentre várias do teu trabalho, é sempre essa discussão que tu faz entre 2 e 1. Né? Entre essa ética é uma ética para 1, é uma ética para 2. Precisa-se de 2 para se constituir 1, diz todo o trabalho da intersubjetividade chegando até a subjetividade. Né? Então, eu acho assim, muito difícil, né? Eu e metade do mundo, mas é muito difícil fazer uma ética levando em consideração sempre o 2. A gente pensa em 1, ou eu, ou o outro, né? É complicado transitar tanto clinicamente quanto, acho, usando os conceitos da filosofia, porque a gente precisaria de uma ética que levasse em consideração 2, né? E a gente pensa em 1. E vamos seguir pensando, porque o mundo é todo organizado assim. Não sei se tu tens uma ideia, se isso te ocorre também, ou não. Acho que sem dúvida, né? Essa, vamos dizer assim, a Viviane um pouco trouxe isso, né? Que nós todos precisamos uns dos outros, né? E ninguém... O Meltzer tem essa ideia, esse conceito que é super interessante, que o narcisista ele tem a ideia de que ele gerou a si mesmo, né? E de que ele, portanto, não deve nada a ninguém e nem gratidão a ninguém, né? De que ele se autogerou, né? E essa é uma ideia que está muito prevalente, vamos dizer assim, na cultura atual, né? Até tem o aforismo americano do self-made man, né? Quer dizer, o homem que faz a si mesmo, né? E claro que lá tem uma conotação da pessoa se realizar, enfim, e tal, né? Mas eu acho que se perde de vista isso, né? De que é preciso 2 para fazer 1, né? É preciso 2 e não para gerar um terceiro, né? É preciso 2 para gerar um sujeito humano. Isso. É preciso 2 para que eu me constitua, precisam ser 2, tá? Eu e mais outro, enfim, ou eu com os outros, ou eu com o outro, enfim, né? Para constituir um sujeito humano, né? Mas é como a gente estava falando antes, né?
é muito difícil, ao mesmo tempo, aceitar que eu dependo do outro para me constituir, sabe? Porque eu posso não ter o outro, eu posso ser deixado pelo outro, né? Eu posso ser abandonado pelo outro, eu posso não ser amado pelo outro, né? Então, eu preciso, muitas vezes, acreditar que eu não preciso do outro, né? De que eu me faço sozinho, né? Essa é a ética do narcisismo, vamos dizer assim, né? E, então, e na medida em que há uma fragilização assim dos vínculos familiares, uma dissolução da estrutura familiar, e com isso eu não estou, a gente tem que cuidar para não fazer um juízo de valor assim, o bom era a família, né, da modernidade, que a família pós-moderna é ruim, então não, não se trata disso, porque há famílias pós-modernas com 1, 2, 3 separações, onde os vínculos humanos são muito sólidos, são muito consistentes, né? Mas o fato é que há uma, né, como diz o Bauman, né, há uma liquidez uma liquidificação, uma liquidez nos vínculos humanos, né? E isto faz com que eu tenha que acreditar que eu não preciso do outro, né? Dizer, para lidar com o sentimento de desamparo, com o sentimento de solidão, né, com o sentimento de abandono, né? Então, eu tenho que acreditar que eu posso me constituir sozinho, né? E na medida que os adultos, como a Kátia mesmo estava falando antes, à medida que o adulto abre mão, né, de ser esse número 2 aí, de ser o segundo para ajudar, para instituir a cultura, ou só para acompanhar, que não é pouca coisa, o adolescente fica perdido, né? Ele fica de novo não tem o outro. E não consegue, vamos dizer assim, levar ou completar o processo de subjetivação dele, porque ele precisa do olhar do outro para se constituir, né? Quer dizer, ele não tendo o olhar do outro, ele não consegue se constituir. Aí, claro, ele vai procurar o olhar nas mídias, né? Mas aí é um olhar dessubjetivante, né? Quer dizer, porque é um olhar que não reflete a emocionalidade do sujeito, quer dizer, é um olhar vazio, né? Então, é um olhar que não subjetiva, né? Que é diferente do olhar parental, né? Fica no máximo um eco, né? Vai e volta, no máximo. E olhe lá. E olhe lá, com sorte. Teria que encontrar uma parede para voltar, né? Às vezes não tem nem isso, se perde no vazio mesmo. É verdade, é verdade. Bom, gente, nós vamos ter que ir encerrando aqui. Agradeço muito a presença de todos, tivemos bastante mais de 100 pessoas todo o tempo, prestigiando esse trabalho tão bom, tão instigante, com tanta coisa para contribuir, né, para todos nós como analistas, terapeutas, como pessoas. Quero agradecer muito ao Ruggiero, então, pela generosidade de trazer o seu conhecimento e conversar conosco nessa noite. Agradeço, então, a presença de todos e até a nossa próxima Quinta Científica mais adiante. Um abraço para todos, boa noite. Quero agradecer, Kátia, a ti, a sociedade e também a todos que assistiram e particularmente aos que colocaram questões que, de fato, permitiram ampliar bastante a discussão. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.